Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 9. Versículo 23. Está escrito assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem se glorie o forte na sua força, e nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Podemos assentar. Que palavra maravilhosa. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico na sua riqueza. Nós sabemos que por mais que o homem seja inteligente, por mais que o homem tenha sabedoria, por mais que o homem tenha conhecimento, nós sabemos que o nosso conhecimento ele é raso diante de Deus, porque o nosso conhecimento ele é limitado. Por mais que alguém diga que é rico, por mais que alguém diga que é milionário, por mais que alguém diga que é bilionário, por mais que alguém diga que é trilionário, essa pessoa compreende que o dinheiro, ele tem o seu começo e ele também tem o fim. A Bíblia diz que abaixo do céu, o dinheiro a tudo ele atende, mas o ser humano, ele descobre a limitação ao dinheiro quando ele chega no momento da sua vida aonde o dinheiro para. É quando tem uma enfermidade, quando tem uma doença, ele descobre que ele foi pobre, porque tudo que ele tem não consegue gerar a sua própria cura. O homem pode ser forte, o homem pode ter uma boa saúde em dia, o homem pode ter uma alta performance, ele pode ser um atleta, ele pode estar no seu melhor momento físico, mas quando ele enfrenta uma dificuldade, a gente já percebeu que às vezes basta você ter um pequeno ferimento no pé que compromete o seu corpo todo. Basta você ter uma dor de cabeça forte que compromete o seu corpo todo. Basta qualquer coisa fora do lugar no seu corpo, você perde todo o seu equilíbrio. Basta você ter um problema emocional que você se perde no meio do caminho. Basta você receber uma notícia, ela te desmorona do dia para a noite, porque nós somos limitados. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, tem um tempo de validade aqui nesta terra. Em Salmos diz que depois dos 70 anos é fadiga e cansaço. Por quê? Porque o homem tem suas limitações, o homem tem suas falhas, o homem tem suas dificuldades. Quantos de nós estamos aqui hoje por um milagre? Nós passamos pelo Covid e estamos aqui. Eu perdi amigos, eu perdi parentes. Quantos de nós não conhecemos pessoa que morreu no acidente? Quantos de nós não conhecemos pessoas que se perdeu no meio do caminho? Muitas pessoas se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque confiaram em si próprio. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no próprio homem e faz da sua carne o seu braço forte. Por quê? Porque nós somos limitados. Entenda isso, por favor. Entenda isso. Se não for misericórdia de Deus na sua vida, você aqui nem estaria. Se não fosse a misericórdia de Deus na sua casa, nem aqui você estaria. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre você, nem nessa terra você já estaria. Quantas pessoas que não trocaria tudo para estar no seu lugar? Quantas pessoas que não trocaria tudo para estar aí onde você está? Quantas pessoas que perderam os movimentos da perna? Quantas pessoas que não perderam uma grande oportunidade? Mas você está aqui.
Com todas as dificuldades você está de pé, com todos os problemas que você passou, e você talvez, esse pastor, realmente, se eu parasse aqui para contar para o senhor os problemas que eu já passei, as dificuldades que eu já enfrentei, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na minha vida. Se eu fosse começar a te ouvir aqui agora, você vai dizer: pastor, eu já tive livramento disso, livramento daquilo, livramento daquilo, livramento daquilo outro. Está aqui, pastor Jair, já infartou 4 vezes, é conhecido como homem de ferro. Olha aí, olha aí, não foi nenhuma, 4 vezes, e Deus tem sustentado ele. Mas quando Jeremias, ele vai para o versículo 24, ele fala algo um pouco mais profundo, ele vai numa dimensão espiritual mais profunda, porque ele falou do rico, que tem limitação na riqueza, do sábio que tem limitação na sabedoria, do forte que tem limitação na sua força, mas agora ele vai para um outro nível de assunto, agora ele vai para um movimento um pouco mais profundo, agora ele vai para uma revelação de Deus, e eu quero que você compreenda isso, por favor. Ele diz assim, ó: mas, porém, escute, mas, ou seja, o rico tem a limitação na riqueza, o forte na força, o sábio na sabedoria, mas tem um porém. O que? Isso aqui, ó. Mas o que se gloriar, o que quiser se gloriar, se você quiser se vangloriar, se você quer algum reconhecimento, reconheça isto. O que? Aqui, ó: glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Aí eu pergunto para você: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Conhecer a Deus. Davi uma certa vez disse: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo, nem sua descendência mendigar um pão. Ele conheceu a Deus. O homem mais sábio de toda a terra disse uma coisa. O homem mais sábio da Bíblia disse uma coisa, que foi o sábio Salomão. Ele disse: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem teme a Deus é porque conhece Ele. Diga amém, Jesus. Quem teme a Deus é porque está próximo do Senhor Deus. Pastor, mas eu sofri injustiça, já foram injustos comigo, eu já me decepcionei muitas vezes. Calma, Ele faz justiça por você. Calma, as humilhações que você passou, Deus vai te honrar lá onde você foi humilhado. Calma, Deus vai te honrar tanto aqui, que o seu milagre vai chegar lá. Quem falou que você não ia chegar, vai se arrepender, porque Deus é fiel. Você até esqueceu do que fizeram para você, mas você tem um Deus que não esquece. A promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Pastor, passou 6 meses, não importa. Passou 1 ano, não importa. Passou 3 anos, não importa. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te erguer. Ele vai colocar a porta certa diante de você. Ele vai para você provar para você que Ele é Deus. Baal é Baal, Ele é Deus. Diga amém, Jesus. Porque Deus tem o melhor guardado para você. Diga assim: quem tem medo de perder o que tem, nunca mais alcançará o que deseja possuir. Não tenha medo de perder o que você tem, porque o que você tem é seu. O que você tem prazo de validade, mas o que Deus tem dar para você, ninguém pode pegar, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar, porque Deus, Ele te conhece. Deus, Ele te conhece desde o seu deitar até o seu levantar. Quem peleja por você é Deus. Deus está te dando uma sabedoria, Deus está te dando um conhecimento, Deus está te dando uma habilidade, Deus está te dando algo que você vai aprender a fazer o que você nunca fez. Diga: ser sábio é conhecer a Deus. O homem que conhece a Deus, ele teme. Não estou falando de medo, estou falando de temer, de respeitar,
de reverenciar, de adorar, de reconhecer o que Deus pode fazer por você. Um cego não pode guiar outro cego. Você está entendendo ou não? Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com o tipo de influência que está chegando na sua cabeça, na sua casa. Cuidado. Já viu uma pessoa que nunca casou querer te dar conselho sobre casamento? Já viu isso? Não é verdade, pastor? Já viu pessoa que nunca teve filho quer te ensinar como é que você cuida dos seus? Como é que pode? Como é que um cego vai ensinar outro? Como é que um cego vai ensinar outro? Como é que uma pessoa que nunca fez medicina vai querer te receitar um remédio? Como? É por isso que o mundo está de cabeça para baixo. Porque as pessoas não estão sabendo lidar com as outras pessoas. As pessoas estão se perdendo no meio do caminho. A Bíblia diz que nos últimos dias, amor-se, muitos esfriariam, pessoas se perderiam no caminho. E hoje, as pessoas estão tão cegas espiritualmente, que elas vão na igreja às vezes por conveniência, vão porque se sentem bem, vão porque é bom ouvir louvor. Aqui não é uma reunião de autoajuda, aqui não é uma reunião para você se sentir bem, aqui é uma reunião para você tomar uma posição diante de Deus. Aqui é uma posição para você entender que a palavra, ela cura, liberta e transforma. Você não vem aqui hoje para o pastor massagear o teu ego. Eu estou aqui para dizer para você, se você for fiel a Deus nessa terra, se você for fiel ao Senhor Jesus nessa terra, se você fizer os princípios, os conceitos dentro da palavra, Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te honrar. A doença que não te mata, te leva para a glória. Porque tem muitas pessoas que, pastor, eu estou com uma enfermidade, pastor, será que Deus vai me curar? Será que Deus não vai me curar? Uma coisa eu posso te dizer, se Deus não te curar, você vai para o céu. Se Ele te curar, o nome dele vai ser glorificado aqui na terra. Porque com Deus você nunca perde, com Deus você só ganha. Ratore canta labassuri calabasúbia. Raturi canta lamanagasuri canta namanagasúbia. Agora a partir de hoje presta atenção, por favor. Diga assim, cuidado com o tipo de influência que você está recebendo. Diga, os dias são maus. Não é isso, meu pastor? Os dias são caóticos. Cuidado. Diga assim, a desinformação ela mata. O diabo ele está atrofiando a mentalidade de muitas pessoas dentro da igreja. O diabo está confundindo a vida das pessoas. O diabo é tão astuto que hoje o certo passou a ser errado. Vocês já perceberam isso ou não? O certo passou a ser o errado, e o errado passou a ser o certo. Por que está acontecendo isso? Porque o diabo está cegando. Ele está cegando. Ele colocou algo na nossa vista. Antigamente nós nos questionávamos, hoje a gente aceita e fica calado. Rapore canta labassure canta na managasúbia. Mas hoje Deus vai tirar essa pestana que está diante de você. Hoje Deus vai tirar essa escama diante de você. Hoje Deus vai te mostrar aquilo que você não está acostumado a ver. Hoje Deus vai te levar para uma dimensão que você não está acostumado a ir. Hoje você vai voltar a orar novamente. Hoje o Espírito Santo vai te visitar. Hoje Hoje Deus vai mudar a tua história por completo, porque Ele é Deus. Diga, cura da alma. Hoje é sexta-feira da cura da alma. Hoje é um dia de batalha espiritual. O que é a alma? A alma é o palco das nossas emoções. A alma, o sentimento. E é ali que o diabo vai. É ali que ele tenta te confundir. É ali que ele joga a tua autoestima lá embaixo. É ali que vem o espírito de inferioridade. E só Deus pode quebrar isso. Porque enquanto você não souber lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos, você se torna uma pessoa vulnerável para o diabo atualizar. Agora, quando você se torna uma pessoa forte,
uma pessoa resistente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem o temor a Deus, uma pessoa que tem uma fé grande. Você não perde tempo olhando para coisas pequenas. Você não se distrai com qualquer coisa, porque o diabo, ele é rei em fazer você se distrair. Quando você está indo para o caminho certo, ele diz: calma, ainda não é sua hora. Calma, você não pode. Calma, porque a sua idade já chegou. Calma, calma, não é o seu momento. Eu acho que eu vou fazer. Calma, isso não é para você. Ele vai só limitando você. Ele só vai excluindo. Tem pessoas aqui dentro hoje que podia estar muito longe. Tem pessoas aqui dentro hoje que podia ter alcançado lugares que nem imagina. Mas sabe o que aconteceu? O diabo te atrofiou. Ele te travou. Ele te prendeu. Ele te amordaçou. Ele te cegou. Não foi do dia para a noite. Ele vai fazendo gradativamente, ó. Gradativamente. Sabe aquela criança que nada pode fazer? Tudo que vai fazer, não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Como é que ela vai crescer? Ela vai crescer entendendo que não pode fazer nada. Já viu aquela criança que fala: pai, me dá um dinheiro? O pai diz: não, dinheiro não nasce na árvore, rapaz. Você está pensando que dinheiro? Ela cresce entendendo que é difícil ganhar dinheiro. Como tem pessoa que acha que todo rico não vai para o céu. Vocês já ouviram essa frase quando era mais novo? Todo rico é ladrão. Vocês lembram dessa frase? Isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Quem rouba, quem tem dinheiro é porque roubou. Ninguém ganha dinheiro fácil assim não. Aí o diabo te blinda, dizendo que você não pode, dizendo que você não tem, dizendo que você não faz, dizendo que você não é capaz. Ele começa a colocar as nossas limitações. Pastor, e como eu me liberto disso? Saindo de uma atmosfera terrena e indo para a atmosfera espiritual, fazendo o que as pessoas espirituais fazem, não perdendo tempo mais com conversa fiada, não perdendo mais com pessoas que não agregam nada na sua vida, começando a ir para lugares espirituais, se conectando com pessoas espirituais, deixando de ter amigos na terra e começando a ter amigos no céu. Deus começa a desbloquear a tua mente, Deus começa a te dar entendimento, Deus começa a te mostrar aquilo que você nunca viu, e você começa a viver aquilo que você nunca viveu. Nem todo mundo está pronto para ir para certos lugares com você. Nem todo mundo está pronto para viver com você aquilo que Deus reservou para você. Vai ter coisas que Deus vai tirar da sua vida. Já viu aquele amigo que foi embora? Já viu aquela pessoa que tirou? Você até sentiu, mas depois de um tempo você viu, era necessário. Tem coisa que Deus arranca da nossa vida que a gente fica até triste, né? Poxa, por quê? Era necessário sair. Tem coisa que Deus tem que arrancar de você, porque se Ele não arrancar de você, essa pessoa que está do seu lado hoje não está pronta para ver o que Deus vai fazer na tua vida. As pessoas não estão prontas para ver o processo que a gente vai passar. As pessoas não estão prontas às vezes para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tem hora que Deus te mostra algo para fazer, e quando Ele te mostra algo, você às vezes comenta com quem não é para comentar. Sabe o que a pessoa diz? Se fosse eu, não fazia não. Eu não faria. Eu estou comprando um apartamento, 30 anos para pagar, para quê? Nem tudo você fala com todo mundo. Tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que é só você e o Espírito Santo. Tem coisa que é só você no secreto do seu quarto. Tem coisa que é só você e a sua família. Tem coisas que Deus vai fazer na tua vida que é só você e para a sua família. Porque quando você abre para outra pessoa, eles vão te cercar e vão te matar.
Se você contar o que Deus quer fazer no teu coração, na tua vida, eles vão te rodear como rodearam José. Sabe qual foi o erro de José? Contar o sonho para os irmãos em voz alta. Sabe qual foi o sonho de José? Contar o sonho. E depois contou de novo. O que eles fizeram? Primeiro eles calaram José e jogaram na cisterna. Mas o problema não estava resolvido. Eles venderam José. Tem pessoa que às vezes nos vende. Tem pessoa às vezes que te trai. Mas não se preocupa, porque José tinha um Deus que estava por ele. José tinha um Deus que estava acompanhando ele. José tinha um Deus que estava pelejando por ele. E quando Deus estava pelejando por José, enquanto os irmãos achavam que ele estava morto, ele estava mais vivo do que nunca. Tem pessoa achando que conseguiu te matar. Tem pessoa achando que conseguiu te calar. Mas Deus está mandando dizer que Ele vai te reerguer nessa noite. Que Ele vai mudar a tua história nessa noite. Que Ele vai visitar a tua casa nessa noite. Deus está dizendo que vai renovar as tuas forças nesta noite. Deus vai te dar resiliência nessa noite. Deus vai te dar coragem para você fazer o que você sempre quis fazer. Porque Deus está dizendo que você não depende dos outros. Você não depende da autorização de ninguém. A autorização que quem vai te dar é Deus. A autorização que você precisa vem do céu, não vem da terra não. Você não depende da autorização da terra para fazer o que você tem que fazer. Você depende da autorização do céu. E Deus hoje está te dando uma carta de alforria e está dizendo que você é livre para viver, para sonhar algo novo na sua vida. Diga amém, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. A minha vida é do Mestre. Cante comigo. Meu coração é do meu Mestre. Declare isso nessa noite, declare. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. Meu caminho é do Mestre, minha esperança declare isso. É o Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Declare comigo nessa noite. Declare comigo nessa noite. Meu coração, diga. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Agora você vai virar para a pessoa do seu lado e vai dizer assim, ó, olha aqui, ó, assim, ó. A minha vida é do... Declare isso para ele. Meu coração, não adianta tentar contra você. Não adianta. É do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Você nasceu para vencer. Você nasceu para brilhar. Você vai dar a volta por cima. Deus está cuidando de você.
Ratore canta labassuri calabassúbia. Deus está me dizendo, não importa o que fizeram na encruzilhada com teu nome. Ratore canta labassuri calabassúbia. Deus está dizendo que trabalho de macumbaria está sendo desfeito aqui hoje, hein? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Raturi cabagassúria. Ritocantorabadagassúbia. Fizeram macumba para destruir a tua vida, a tua saúde. Mas o meu Deus está dizendo, contra Israel não vale encantamento. Ah, meu Deus! Retocanto e abagassuri calabagassúria. O Deus de Israel lhe peleja por você. Deus está curando as suas mágoas. Deus está curando as suas feridas. Deus está tirando os seus traumas, todas as suas perdas, tudo aquilo que se levantou contra você. Deus está dizendo, diga para ele, diga para ela, que eu continuo sendo o Deus da vida dela, que eu continuo sendo o Deus da vida dele. Nenhuma folha cai da árvore se não for da minha vontade. Para de ficar se questionando com A, com B, com C. Deus está te vendo, Ele vai te honrar. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem está aqui pela primeira vez? Esse casal lindão aqui, o pastor Jean, sua digníssima esposa também vieram lá de Braga. Já vou apresentar para vocês. Quem mais veio a primeira vez aqui? A senhora também? Seja muito bem-vinda, tá? Aqui é a sua casa. Aqui é a sua casa, meu amigo. Aqui é a sua casa. Aqui é a casa de vocês. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Ô, glória! Cadê o baterista aí? Vai lá. Quem está comigo? Olha os visitantes onde estão aí, hein? Visitantes, sois bem-vindos, sois bem-vindos. Visitantes, sois bem-vindos, sois bem-vindos. A Adecar te ama, a Adecar está contigo, Ô visitante, sois bem-vindo. Ô visitante, sois bem-vindo. sois bem-vindo. Ô visitante, Sois bem-vindo, sois bem-vindo. A Adecar te ama, a Adecar está contigo, Ô visitante, sois bem-vindo. Ô visitante, sois bem-vindo, Sois bem-vindo. Ô visitante, sois bem-vindo, A Adecar te ama, Foi 20 anos para aprender esse passo aqui. está Deixa eu ver só. contigo, Ô visitante, sois bem-vindo. ô visitante, Sois bem-vindo. ô Visitante, sois bem-vindo. A Adecar te ama, a Adecar está contigo, Ô visitante. Sois bem-vindo. Oh, yeah. Glória a Deus. Isso aqui é para que você se sinta bem. Isso aqui é para provar para você que aqui não somos religiosos. Não seguimos nenhuma religião. Aqui é a casa do Senhor Deus. E a Bíblia diz que quando Davi ele viu a presença de Deus, ele começou a bailar diante do Senhor Deus. Ele começou a adorar o Senhor Deus. Então aqui você tem liberdade para adorar o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que nesse momento agora, eu quero ouvir duas pessoas que vão trazer uma palavra aqui já para a gente. Mas antes disso, eu quero que você faça como aquela viúva. Aquela viúva que ofertou porque ela entendeu o significado da palavra ofertar. Sim. A gente não oferta porque a gente quer. A gente não oferta porque o pastor pede. Não. Oferta tem que ter um motivo. Oferta tem que ter uma razão. Oferta tem que ter um propósito. Oferta
Propósito, fidelidade a Deus, reconhecimento. Quando você declara, Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, você está pegando toda a sua propriedade, tudo que você tem, está dizendo, aqui você não toca, Satanás. O que eu tenho é do Senhor Deus. Aquela viúva, ela entendeu isso. Por isso o Senhor Jesus estava naquela reunião, olhando para o gasofilato. E ele viu que muitas pessoas colocavam muito dinheiro lá dentro. Mas o Senhor não está preocupado com a quantidade, Ele vê a qualidade, a sinceridade do coração. Deus ama quem é fiel, porque Deus não está de olho naquilo que você tem. Deus quer abençoar para que você tenha muito mais. Só que Ele não quer que você tenha de coração nas coisas terrenas, as coisas aqui da terra. Mas quando você compreende que tudo aquilo que Deus te dá faz parte do propósito da igreja dele, da casa dele, Deus te dá muito mais. É por isso que Abraão foi o primeiro dizimista, foi fiel a Deus. É por isso que Jacó, Isaac também foram fiel a Deus, porque eles entenderam a motivação que levava a dizimar. Quando você compreende o mundo espiritual, Deus, Ele te honra. Você planta 1 e colhe 100, como Isaac colheu. Pastor, eu queria ser dizimista, mas eu estou desempregado. Eu posso? Não só você pode, mas como você deve. Mas eu não estou trabalhando, não importa. Se meu Deus está nesse lugar, você vai pegar o envelope e vai dizer, Senhor, se o Senhor está na boca desse pastor, nessa igreja, o Senhor vai me abençoar. E quando o Senhor me abençoar, eu também vou abençoar. Isso é o que? É fé. É crer naquilo que não está vendo, amém? Glória a Deus. Fica de pé comigo, pega o seu dízimo, pega a sua oferta, que eu quero abençoar toda a obra de sua mão. Eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus honre as suas mãos. Eu quero que aonde você colocar suas mãos, os seus pés, eu quero que aonde você falar, aonde você declarar, aonde você profetizar, eu quero que você chegue na sua casa e diga, Senhor, a partir de hoje, a minha casa está diante das suas mãos. Senhor, a minha família está nas suas mãos. Eu quero que a partir de hoje você diga assim, Satanás, tudo que eu tenho não é meu, é do Senhor. Eu apenas administro aqui nessa terra até o dia que Ele quiser. Porque o dia que Ele não quiser, Ele me leva para morar com Ele na glória. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, a minha vida, a minha casa, a minha família, é tudo do Senhor Deus, amém? Levante a sua oferta. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu consagro aqui agora a oferta, os dízimos dos seus filhos. Dê graça, dê sabedoria, dê entendimento, para que eles vençam. Dê força, abra a porta quem está desempregado, aquele que está com algum processo no tribunal, Senhor, dê vitória para ele. Aquele que está com algum problema, Senhor, financeiro, meu Pai, abençoe ele, Senhor. Abençoe a casa, o casamento, os filhos, o comércio, a loja, o trabalho. Dê graça, dê sabedoria para eles, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Traga a sua oferta. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança é o meu mestre. Glória a Deus. Podemos assentar. Meus irmãos, está conosco aqui, lá de Braga, pastor Jean, sua esposa, fique de pé, por favor. Isso. São pastores lá da cidade de Braga. Isso mesmo. E eles vão começar a obra lá em Braga, da Dicave. Aí, ó. Ô, glória! Aleluia! E eu estava no Brasil, quando eles me ligaram, eu falei com o pastor Marco, fiz uma chamada de vídeo, o pastor Marco estava comigo lá, e eu mostrei esse casal de pastores amigos. Nós nos encontramos no Brasil, quanto tempo atrás? 2021, vocês já me conheciam, né? De onde? Para eles entenderem. Aí, ó, vem cá, é porque eu gravo o vídeo no YouTube, fala aí. A paz do Senhor Jesus, igreja. Nós conhecemos os pastores através do YouTube, porque nós estávamos nos programando para vir para cá e acompanhávamos a vida deles, né? E assim, por coincidência, nós não sabíamos, mas eles são da nossa cidade, Resende, ali no Rio de Janeiro. E eles estiveram no Brasil. E nós acompanhamos o vídeo, a gente viu que ele estava lá, e a gente, por coincidência, viu a casa, sabia onde era, fomos lá. Eu estava fazendo uma live. Batemos lá na porta, aí né? a casa que eu tava, descobriram onde era.
Fala, pode falar. Então, e é assim, as coisas de Deus, elas são inexplicáveis, né? A gente viu a casa onde ele estava e fomos até lá, né? E convidamos eles para estar em nossa casa, né? Para estar tomando um café e conversarmos um pouco. Eu guardei algo que o pastor Rodrigo fala, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? E isso me chamou muita atenção, porque nós temos que focar em Jesus, em primeiro lugar, mas em pessoas batalhadoras, pessoas que têm o foco em vencer, né? E então nós estávamos estudando para vir para cá, para Portugal, e fomos pedir, né, algumas direções a eles. E eles prontamente nos atenderam. Eu achei que eles não iam, né? Mas no horário marcado, chegaram lá em casa e foi bênção, né? Foi uma mesa belíssima pra gente, não foi? E aí, rapidinho. E aí, Deus colocou isso. Sobe aqui em cima agora. Dá o microfone aqui, o outro. Vem aqui agora, já deixa uma palavra pra gente aqui também. Isso. Já aproveita e sobe aqui em cima. Deus te abençoe. Amém. Isso. Finaliza o testemunho aqui. Ele preparou uma mesa. Eu tava na casa de um conhecido e eu fiz uma live. Pessoal, estou aqui no Brasil. Aí daqui a pouco o interfone da casa tocou. Aí tem alguém chamando aí, Sérgio, acho que é vocês. Eu falei, não, mas ninguém sabe que eu estou aqui, acabei de fazer uma live. Aí ele, não, eu vi que o Sérgio está, eu sou seguidor dele do YouTube. Chama ele aí rapidinho. Glória a Deus. É homem de Deus, né? Eu louvo a Deus. Vocês estão de parabéns pelos pastores que vocês têm, né? Eu tanto acompanhava ele no YouTube, como também estou acompanhando a mudança dele aqui em Portugal, como servo do Senhor, né? E isso é muito gratificante. É muito gratificante. Nós moramos em Braga, entrei em contato com o pastor, falei do projeto, falei, pastor, o senhor está no caminho certo, o projeto ele pode crescer, ele deve crescer, né? E ali ele me convidou para estar vindo cá, e para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos abrir um ministério lá em Braga, em nome de Jesus, né? Esse ministério só tende a crescer. Os obreiros da casa, o senhor está de parabéns pelos obreiros, né? Pessoal muito atencioso, está de parabéns, o senhor está muito bem assessorado pelos seus obreiros, tá? Vocês estão de parabéns pela casa, né? E eu vou estar deixando aqui uma palavra para vocês, que o Senhor colocou no meu coração, enquanto a jovem estava louvando. Enquanto o Ministério Louvor estava louvando, eu estava lembrando que um dia, eu e minha esposa sentado na mesa, que o nosso negócio é mesa, a gente gosta de estar na mesa, de receber pessoas na mesa, né? Porque é na mesa que você conhece um amigo. É na mesa que você conhece um amigo. Eu gosto muito de mesa. E quando eu preparo, é como fazer as coisas para Jesus. Tem que fazer da melhor forma. Seja quem for, né? Tem que fazer da melhor forma. E ali eu me peguei, eu e minha esposa, chorando, escutando esse louvor, né? Porque Deus, Ele cuida. Muitas das vezes nós nos preocupamos com as coisas deste mundo. Mas nós temos que descansar nosso coração no Senhor. E eu vou estar está em Salmo 121, um salmo muito conhecido, um salmo que vem para nos fortalecer, que vem para nos fazer entender que Deus, Ele pode todas as coisas. É um salmo que não sabem muito bem quem foi o autor do salmo. O que se sabe é que o povo, quando estava em Romaria a Jerusalém, eles cantavam esse salmo, porque ele sabia das dificuldades que eles iam passar nos caminhos até chegar a Jerusalém, até chegar a Israel. E a palavra do Senhor diz assim, ele foi dedicado a Davi também pelas lutas que Davi passava, pelos inimigos, os inimigos que ele enfrentava, e que só Deus dava vitória para ele. E é nesse salmo que nós vamos nos fortalecer nesta noite. A palavra do Senhor no Salmo 121 fala assim, elevo os meus olhos para os montes, é de lá que vem o meu socorro. Eu vou estar deixando só esse primeiro,
Porque dentro desse primeiro nós vamos entender a magnitude desse salmo. Muitas das vezes nos preocupamos, eu falo nós como imigrantes nessa terra, essa terra que nos trouxe para cá, para nós sermos forjados, porque aqui nós somos forjados, né? As dificuldades, tudo que enfrentamos, né? A nova vida. E a palavra do Senhor vem falar que esse salmo, ele vem nos alertar para onde devemos erguer o nosso pensamento. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Eu não sei o que os irmãos estão passando nesta noite, porque aqui certamente todos nós passamos por alguma prova. E o nosso socorro vem do Senhor. Eu falo para você não se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. E o dia de hoje nós estamos aqui. Nós viemos buscar socorro no Senhor. Nós viemos para adorar o Senhor. A palavra do Senhor, ela vem falar que Jó, vamos falar de Jó. Porque eu falo que quando o crente fala que ele está passando por prova, ele tem que ler o livro de Jó. A palavra do Senhor vem falar que Deus estava no céu com seus anjos, arrodeado com seus anjos, numa reunião. E quem estava lá no céu? Satanás. Estava no céu. E Deus falou para Satanás: está vendo, Satanás? Tu tenta tanto, está vendo meu servo Jó lá? Ó? Meu servo é fiel, meu servo dá dízimo, meu servo cuida da família dele, é um servo fiel, um servo temente a mim. E Deus permitiu, foi Deus que permitiu que Satanás tocasse na carne de Jó. Foi Deus. Então eu quero que você entenda que tudo que nós passamos é permissão de Deus. É Deus nos forjando, nos preparando para o que Ele tem para o amanhã. É por isso que eu falo que o amanhã ele pertence a Deus. Muitas das vezes nos preocupamos com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã pertence a Deus. Então nós temos que nos preocupar com cada dia. A cada dia o seu mal, fala cada dia o seu mal. Mas não é seu mal. A cada dia você procura viver ele na presença do Senhor, buscando o Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque como o pastor Rodrigo falou aqui, se nós estivermos na presença de Deus e morrermos hoje, morremos no lucro. Porque morremos na presença de Deus e vamos morar com Ele no céu. Agora, pior é você não estar na presença de Deus e morrer. Aí fica uma interrogação. Fica uma interrogação. Então, por mais prova que você passe, porque Jó, ele podia ter desistido. Jó, ele podia ter parado, jogado a toalha. A mulher de Jó falou: abandona esse Deus, morre. Porque muitas das vezes nós somos provados onde mais nos machuca. Nós somos provados ali. Muitas das vezes dentro da nossa casa. Muitas das vezes somos magoados por alguém próximo da gente, que está ali do nosso lado. Mas que nós venhamos focar no livro de Jó. Porque Jó não desistiu. Jó não blasfemou. Ele não blasfemou. Os amigos de Jó fizeram de tudo para que ele desistisse. Porque é assim, é como o pastor fala, o seu amigo, ele te traz para Jesus ou ele quer te tirar de Jesus? Então você tem que observar para onde o teu amigo está querendo te levar. Eu falo para os meus filhos: olha, você quer saber quem é seu amigo? É seu pai e sua mãe. Porque o pai e a mãe, eles jamais querem o mal do filho. Se o filho focar nesse sentido, não que ele não vá ter amigos, mas que eles venham focar. Porque o pai e a mãe, ele leva você para o melhor caminho. É igual Jesus. Se você for para o caminho de Jesus, para onde é que você vai? Você só tem de ir para o céu. Então eu falo para vocês nesta noite,
não desista, por mais difícil que seja. Porque não é fácil para mim, não é fácil para o pastor, para a pastora, não é fácil para ninguém. Mas se Deus nos trouxe nessa terra, é porque Ele tem promessa na minha e na sua vida. E se Ele nos trouxe aqui, nós vamos ser mais do que vencedores. Nós estamos aqui nesta terra para desbancar o inferno. Se nós nos apoiarmos uns nos outros, nós vamos longe. Porque ninguém sozinho faz nada. Eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço ao pastor Rodrigo pela confiança. Tá? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. E nós vamos estar lá em Braga, hein? Hã? Glória a Deus, hein? Vou levar o pastor Marco Feliciano para inaugurar a nossa congregação lá em Braga. Glória a Deus. Você está bem, Douglas? Eu estava com saudade de você, Douglas, meu amigo. Essa família linda, vem de tão longe. Que Deus abençoe você também, meu amigão, tá? Todos vocês que aqui estão, é um prazer enorme. Irmãos, tem um amigo meu do Rio de Janeiro, pastor Alan. E carioca é gente de melhor qualidade. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Paulista é gente boa. Mas carioca é gente de melhor qualidade. Se você ficar muito tempo do lado dele, o celular some. É forte, meu Deus. Estou brincando, que eu sou carioca. Vem cá, vamos receber o nome de Deus. Pastor Alain, glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, meu amigo. Lá de Nova Iguaçu, tem uma igreja linda lá em Nova Iguaçu. E está passeando aqui em Portugal. E eu falei com ele, você não pode ir embora sem deixar uma palavra de Deus para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Você é bonitão, rapaz. Você é igual a eu, hein? Deus te honrou, hein? Rapaz, Jesus, ô glória. Mas a do profeta aqui brilha mais, gente. Aqui tem mais óleo, olha. Aplauda o Senhor Jesus. A paz de Jesus, amém? Assim como o pastor falou, sou lá do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu. Nós temos uma igreja lá, Ministério Profético Vivendo em Comunhão. E eu vim a passeio para ver o meu irmão aqui em Portugal, na cidade de Montijo. E foi do Senhor nós estarmos aqui. Eu entendo que tudo o que o Senhor faz em nossa vida é um propósito. Ainda que seja no começo ou no fim. Ainda que seja no começo ou no fim, para Deus há um propósito. Então eu louvo a Deus por estar aqui, pela oportunidade do pastor, pela pastora, pela recepção que nós tivemos na quarta-feira, eu, meu irmão, minha cunhada. Queridos, esse naipe que o pastor me falou, você está bonito. Eu fui abençoado pelo meu irmão e pela minha cunhada. Falou assim, não, você vai pregar em Portugal de roupa nova. E eu estou me sentindo completamente elegante. Meu Deus do céu, quanta honra. Eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus pela vida deles e Deus abençoe. Mas eu quero mandar dizer aqui ao pastor que a igreja Vivendo em Comunhão manda um abraço de lá para cá. Minha esposa que ficou, e estou chegando ao final dessa caminhada. Volto dia 5, mas com o coração apertado. Mas eu não quero me ater a muitas coisas, eu quero para a mensagem. Deus me trouxe uma mensagem acerca de propósitos. E nós estamos em uma sexta-feira onde o tema é Sexta-feira da Restauração. Um tema importantíssimo para mim e para você,
um tema importantíssimo para as nossas vidas. Por quê? Porque sempre tem uma área em nossas vidas que é preciso ser restaurada, aonde ainda nós não sabemos, mas nós iremos saber nesta noite, porque o Senhor de propósitos está nesse lugar. Eu não sei se você está aqui, mas eu posso ouvir um amém. Glória a Deus. E eu preparei uma mensagem. Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22, uma mensagem bem singela, uma mensagem onde vai nos mostrar objetivos e propósitos. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para um objetivo, mas Ele também te trouxe aqui para te levar a um propósito. Deus te trouxe a esse lugar nesta noite a um objetivo, mas Ele nesta noite irá te levar a um propósito. Lucas capítulo de número 8, verso de número 22, vai dizer assim: e aconteceu que um dia daqueles entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda. Passemos para onde? E logo partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio o quê? Uma tempestade de vento, diga comigo, vento, no lago, e o barco se enchia de água. Estando eles em perigo, chegando-se ele, o despertaram, dizendo: mestre, estamos padecendo ou perecendo. E ele, levantando-se, respondeu, dizendo: o vento e a fúria das águas cessam-se. E fez-se bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? Verso de número 26 vai dizer assim: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que lá, ou melhor, que está de fronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe em encontro, vindo de uma cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de quê? De demônios, e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos seus sepulcros. Você pode dar um amém por esta palavra? Queridos, estamos diante de um texto onde vai nos mostrar que Jesus, em um período da sua caminhada, vem aos seus discípulos e agora eles vão dizer assim: vamos para outra margem do lago. E isso me chama mais atenção ainda, que quando Jesus vai dizer aos seus discípulos: vamos para outra margem do lago, Jesus mandou e deu um direcionamento dizendo: vamos. Por que ele disse isso? Porque o nosso Senhor, o nosso Jesus, tinha um objetivo para apresentar um propósito. Jesus agora está diante dos seus discípulos ao barco, e quando Jesus está diante deles, um vento forte se levanta. No meio daquele lago, um vento forte se levanta. Mas quando nós analisamos o texto, quando nós vimos o texto, vai dizer que Jesus agora está partindo de uma cidade e vai para outra, para a cidade de Gadara. Só que nessa cidade havia um homem, como o texto está dizendo. O texto diz que naquela cidade havia um homem lá que estava aprisionado por possessos, por demônios. O que me traz à memória, o que me traz à atenção nesta noite, é que todo o tempo, em todo o período que nós estamos ouvindo a mensagem, a palavra de Deus nesse lugar, nós estamos ouvindo e vendo que a manifestação do Espírito Santo, ela é perfeita sobre esse lugar, porque sendo perfeita nesse lugar, Deus agora ele começa a colocar tudo aquilo que ele queria fazer nesta noite, porque o nosso Deus, ele nos dá a ferramenta, nos dá a intenção,
para nós vivermos os propósitos que Ele quer. E uma coisa, querido, quando Deus quer fazer, não há demônio, nem possessão, nem legião que possa ficar aonde Jesus está. Quando Jesus agora está chegando diante da cidade, aquele vento agora bate naquele mar, naquele lago, começa a bater naquele barco, e os discípulos agora começam a ficar atemorados, ou melhor, começam a ficar preocupados, começam a ficar nervosos, dizendo: nós vamos morrer, nós vamos naufragar nesse mar. Só que eles não entendiam e nem observavam que aquele homem, aquele que estava no barco, era o mesmo que estava fazendo milagres em outros lugares em terra. O que mais me chama a atenção é, Jesus tinha um objetivo. E o pastor falou assim: olha só, às vezes você não deve contar aquilo que só o Senhor Deus tem para você. Jesus não disse aos discípulos: vamos para lá, porque lá vai ter alguém que vai estar assim, passado desta forma. Mas Jesus, ó, eu vou descansar, porque eu entendo que em uma tempestade, Jesus fica só observando como que é que nós vamos nos manter em meio à tempestade. Jesus estava no barco, Jesus tinha um objetivo: chegar a Gadara. E chegar a Gadara, havia um homem que precisava ser liberto. Precisava ser liberto, ser livre das amarras de Satanás. Um homem que tinha casa, um homem que tinha família, mas estava preso, possesso por espíritos imundos. Só que o que me chama a atenção nesse texto é: um vento forte veio sobre o lago. Ou seja, Jesus tinha um objetivo de chegar a Gadara, mas o vento forte queria impedir dele chegar. E o que mais me chama a atenção é, este vento forte que estava impedindo de Jesus chegar e tirar a fé dos discípulos, não vinha de Deus. Vinha dos próprios espíritos imundos, que queriam impedir o objetivo que Jesus tinha com seus discípulos naquele lugar. Em paralelo, eu quero trazer uma outra mensagem acerca do livro de Jonas, no capítulo de número 1. Deus agora dá uma ordem a Jonas. E agora Deus dando uma ordem a Jonas para ir pregar em Nínive, uma cidade aonde Jonas conhecia que era de homens bárbaros, violentos, homens que arrancavam os olhos, homens que eram malvados, homens que eram temerosos. E Jonas agora, com uma grande preocupação, como eu e você, como ser humano que ele era, o que ele faz? Não vou nada. Só que esse não vou nada é algo daquilo que Deus colocou na minha e na sua vida. Você sabe por causa de quê, querido? Porque todo objetivo e todo propósito que Deus coloca na nossa vida, se nós não cumprirmos aquilo que Ele quer, o texto vai dizer que quando ele entende e fala: não, eu não vou lá, porque eu já ouvi que aquele lugar mata homens que servem a Deus. Só que quem falou com ele não era um homem qualquer, não era uma pessoa qualquer, era o próprio Deus falando com ele, dizendo: Jonas, vá até Nínive. Só que a grande presença do Senhor diante da palavra de autoridade sobre Jonas é a mesma palavra de autoridade sobre a minha e sua vida. Quantas vezes Deus já nos disse: vai, faça, e nós perdemos o objetivo e perdemos o propósito. Quantas vezes Deus já tem te chamado para que você faça aquilo que Ele quer, mas você não tem atendido os propósitos de Deus. Só que o texto vai dizer da seguinte forma: quando ele pega uma passagem, compra, vai embora e vai seguindo, e eu vou correr com o texto para que eu possa ganhar tempo. Agora, no momento quando ele está no mar, junto
aos marinheiros. A palavra de Deus agora vai dizer que um vento forte vem diante daquele barco, daquela embarcação. O texto mostra que um vento forte sobreveio naquele barco para desestruturar tudo aquilo que estava ali. Só que os marinheiros, vendo que o vento estava muito forte, começaram a jogar coisas na água, começaram a jogar valores na água, começaram a jogar coisas na água para que o barco viesse ficar mais leve. Mas também Jonas estava onde? Lá embaixo, quietinho na dele. Mas quando os marinheiros chegaram para dizer, olha, rogue para os seus deuses. Por que está acontecendo isso? Porque não era natural. Eles estavam acostumados a navegar, mas ele falou assim, vamos clamar, clame cada um seu Deus para que eles nos vejam. E uma das coisas que eu tento entender dentro dessa mensagem, e eu entendo fortemente, é que ele sabia que aquele vento, aquela tempestade era por conta dele. Só que quando ele agora entende, ele vai falar assim, olha, não jogue mais nada, estou conjecturando, dizendo aos marinheiros, não jogue mais nada, porque o problema dessa tempestade é eu. Faça-nos uma coisa, me jogue na água e tudo vai se cessar. Ao contrário lá de Jesus, Jesus estava indo para um objetivo, para cumprir um propósito. Só que agora, diante de Jonas, Jonas estava saindo do propósito para querer cumprir o seu próprio objetivo. Você está aí ou não? E quantas vezes o Senhor já tem te chamado para cumprir o propósito, para chegar ao objetivo? Só que o texto vai dizer de Jonas, que da seguinte forma, enquanto não lançaram Jonas para fora, de dentro do barco, para fora, o vento não cessou. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Quantas coisas, quantos valores, algumas pessoas vão ter que perder por conta da sua própria postura. Quantas coisas, quantos valores, às vezes muitas pessoas estão perdendo por conta de não cumprir o propósito de Deus. Porque às vezes, querido, nós sentimos medo de ir para tal lugar, nós sentimos medo como Jonas também sentiu, porque ele era ser humano e nós também somos, mas quando Deus nos dá uma direção, nós devemos que cumprir, porque o dia que nós não cumprimos, o vento forte pode se levantar. Mas ele se levanta, não é para nos machucar, ele não se levanta para nos prejudicar. Ao contrário de Jesus, pastor, Jesus estava indo para cumprir um objetivo. O vento se levantou da parte dos espíritos imundos para impedir o propósito, porque o propósito era livrar aquele homem. O propósito era para livrar aquele homem. O propósito de Jesus, o objetivo de Jesus era, vamos para o outro lado, porque lá tem alguém precisando ser liberto. Lá do outro lado tem alguém que está precisando de viver uma nova vida. Tem alguém que precisa voltar para casa. Tem um chefe de família que foi possesso pelos demônios. Tem um homem lá que precisa voltar para casa porque ele tem família. E agora Jesus vai com seus discípulos e o vento forte se levanta. Deixa eu te dizer uma coisa, quando as coisas, querido, vêm sobre a nossa vida, nós temos duas oportunidades de fazer. Quando o vento se levantar e você entender, calma aí, eu preciso orar. Se eu orar, o vento parar, é porque esse vento é da parte de Satanás. Porque só o nome do Senhor pode fazer com que a tempestade pare no meio da turbulência. Só o nome do Senhor tem o poder de dizer, ei, acalma. Talvez você está vivendo isso.
Talvez você esteja vivendo isso. Ai, meu Senhor, eu tenho buscado, eu tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho dito, eu tenho falado, eu tenha clamado, eu tenho vindo à igreja, mas nada acontece. Calma aí, espera uma coisa. Talvez você está orando, clamando ao Senhor, e o Senhor está simplesmente cumprindo o objetivo, porque nem sempre os propósitos de Deus lá na frente, na caminhada, será fácil. Para nos amadurecer é preciso às vezes tempestades. Para nos amadurecer, para nos trazer força, é preciso algumas tempestades. Só que as tempestades nos levam ao objetivo. Porque é na tempestade que nós produzimos fé. É na tempestade que olhamos: Satanás, não, na minha casa não, no meu ministério não, eu te repreendo. Você tem autoridade para dizer. Só que tem uma coisa: se esse vento na sua oração não funcionar, ele não parar, é porque talvez você está vivendo o vento de Jonas. É o vento de não cumprir o propósito. É o vento de não cumprir o propósito. Você sabe por causa de quê? Porque quando nós fugimos do propósito, o vento se levanta. Mas não é para te machucar nem nos machucar, é para empurrar novamente para o propósito. Porque nem todo vento vem da parte de Satanás, mas sim vem da parte de Deus. Porque quando Deus quer fazer a nossa caminhada novamente, Ele lança algo para nos aproximar dEle de novo. Você está aí? Então, quando você entende que o propósito de Deus na tua vida é preciso ser concluído, não fuja. Pastor, e aí? Eu tenho andado, eu tenho buscado, eu tenho ido, mas eu não tenho muito assim, tal. Espera uma coisa: Jonas era ser humano, como nós, mas a palavra dele está afincada para dizer assim: olha só, Jonas não morreu, Jonas voltou ao propósito. Os discípulos não morreram, eles cumpriram o objetivo. Então Deus está dizendo para alguém nesta noite aqui: o objetivo que você tem é para alcançar um propósito. Jesus estava indo para a cidade de Gadara, quietinho. Vamos para onde? Para o outro lado. Tá bom. Porque tem coisas que se Jesus falar para você antecipadamente, você não vai, porque você vai ter medo. Se você ouvir algo de Jesus antecipadamente do que vai acontecer, você vai ter medo. Porque a nossa vida é assim. A nossa vida a gente põe um pé e Deus põe o chão. Para quem crê, para quem entende que o Espírito fala sobre esta igreja, entende da mesma forma que Paulo vai dizer: que a tua palavra, Senhor, seja livre para que ela manifeste milagres sobre esse lugar. E tudo que Jonas não queria aconteceu. Ei, eu quero dizer algo para você nessa noite. Não era dos meus planos, pastor, estar aqui. Não era dos meus planos. Não era dos planos do ser humano estar hoje aqui. Para mim é um prazer. Só que Deus tem uma palavra nesta noite para você. Você está pensando em desistir? Você está pensando em parar? Você não consegue atender os seus propósitos? Então vou lá. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós.
Diz o Senhor, planos de fazer o prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 28, vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas, eu disse o quê? Todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu faço uma pergunta: qual é o teu propósito? Para que você foi chamado? Deus age segundo os seus propósitos. Só que não acabou. Olha outra coisa, Salmos 138, verso 8, vai dizer assim: o Senhor cumprirá, diga comigo, cumprirá o seu propósito para contigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones a obra das tuas mãos. Não abandone a obra de tuas mãos. Você quer mais? Então eu vou trazer Efésios 1:4-5, vai dizer assim: porque Deus escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então você não pode ficar fora dela, porque você fora dela, você foge do propósito, fora dela você foge do objetivo. Só que Deus está dizendo para você nesta noite: eu te trouxe para um objetivo, porque eu quero te alcançar lá no propósito. Só que Ele vai ainda dizer da seguinte forma: olha só, em amor nos predestinou para sermos adotados como filho. Você não é ninguém, você é filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade. E não vou ficar por aqui, mas eu vou me estender em Provérbios, capítulo de número 19, verso de número 21, que vai dizer assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é propósito do Senhor. Os que prevalecem é do propósito do Senhor. Então Deus está te chamando nessa noite para dizer: permanece, porque Ele tem um propósito para você. Permanece, porque Ele tem algo para você. Esta noite Deus está falando com você. Você não chegou aqui à toa. Esta igreja não está aqui à toa. Deus está chamando homens e mulheres para um objetivo. Deus está chamando homens e mulheres para um propósito. E aí, quanto que você vai viver? E quanto tempo que você vai viver? Você vai viver os propósitos de Deus e os objetivos ou não? Porque tem vento que pode nos impedir os nossos objetivos, mas tem ventos que nos empurram para o propósito. Não questione quando as coisas acontecem. Não questione quando algo acontece. Porque quando eu entendi que quando eu clamo, o vento se acalma, é porque tem espírito imundo me atrapalhando. Aí chega ao objetivo e ao propósito. Mas eu também entendi que quando eu deixo de cumprir o propósito, o Senhor sempre arruma algo para voltar para lá. Cheio! Porque na nossa vida, querido, quem é chamado e escolhido não tem outro lugar, tem que viver o propósito. Para quem tem um chamado, tem que viver o objetivo. Só que Deus está alcançando o teu coração nesta noite, dizendo: ei, eu te trouxe aqui porque eu quero falar intimamente contigo. Eu não te trouxe aqui porque você quis vir, eu te trouxe aqui porque eu tinha um propósito. Porque o propósito, ele é estabelecido quando nós nos entregamos. Você está aí? Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Eu sinto a graça alcançando vidas, dizendo assim: não quero mais, não vou atingir mais o propósito. Não, o Senhor está dizendo, e Ele é fiel para dizer: me trouxe lá de Nova Iguaçu para dizer assim: olha só, não para. O meu objetivo é te levar para o propósito.
Porque todas as vezes, querido, que Deus nos chama para algo, Ele vai falar intimamente conosco, independente do lugar, independente da situação. O mar não era para matar Jonas, era para empurrar ele. E eu não sei se você já viveu, mas eu já vivi isso. Quando nós deixamos de cumprir os desígnios e os propósitos do Senhor. Ele vem com a sua mão forte e diz assim: não é para a morte, é para a vida. Não é para a morte, é para a vida. Eu estou te empurrando para o propósito. Se algo está se levantando diante da tua vida e você já orou, não aconteceu, entenda, ainda falta o propósito. Ainda falta o propósito. Jesus estava indo dizendo: olha, vamos para o outro lado, palavra firme, dizendo: vamos para o outro lado. Só que não significa que o outro lado, no meio do caminho, será fácil. Do outro lado, no meio do caminho, tempestades. Do outro lado, no caminho, ventos fortes. Do outro lado, no caminho, a perda da fé. Os discípulos andavam com Jesus, estavam andando com Ele, mas no momento da tempestade, Ele disse: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ora, esse era o Jesus que eles andavam, mas não conheciam. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Conjecturando, Jesus deveria, nas minhas palavras, falar assim: eu sou aquele que quando nós estávamos caminhando, veio aquele cego e eu curei. Eu sou aquele que estava lá diante de uma mulher e eu também curei ela do fluxo de sangue. E vocês não me conhecem? Aí Jesus vai dizer assim: homens de pequena, homens de... Não anulou eles, a fé só estava pequena. Talvez você esteja com a fé pequena nesta noite, e Deus está trazendo algo para dizer para você: olha só, a sua fé será grande no Senhor. Você está aí ou não? Você está aí ou não? O que Deus quer trazer para mim e para você, porque também serve para mim, é da seguinte forma: ei, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo são as almas. O nosso objetivo é almas. Por quê? Porque Jesus atravessou para ganhar alguém. E Jonas tinha uma palavra para Nínive, para ganhar aquele lugar. Vai para aquele lugar para salvar alguém que está aprisionado por demônios. E Deus está dizendo: vá para aquele lugar para salvar um monte de pessoas. Só que eu e você, nós tememos, porque somos seres humanos. Sabe o que Deus está falando no teu coração agora? Nenhuma causa, nenhuma, para quem serve ao Senhor, nenhuma causa é sem propósito. Essa igreja aqui é um propósito. Essa igreja é um propósito. Deus te chamou para vidas. Deus te chamou para pessoas. Deus chamou os pastores para pessoas. E feliz é o pastor a qual alcança aquilo que Deus constituiu diante do teu propósito. Só que Jesus não estava só com os discípulos.
Ou melhor, Jesus não estava só, ele estava com os discípulos. Deixa eu te falar, discípulos, você tem alguém aqui nesse lugar que é administrador, mas que está precisando de pessoas que querem chegar diante de um objetivo. Só que Deus está te chamando, ó. Deus está te chamando, ó, e você, ó. Deus está te chamando e você, ó. Deus está te chamando e você, ó. Só que Deus, Ele é Deus de objetivos e propósito. Você veio para ouvir que o Deus que te chamou, Ele vai fazer algo na tua vida, independente se você quer ou não. Se tu tem chamado, você vai cumprir de uma forma ou outra, você que decide. Ou cumpre logo o propósito que Deus te chamou, como Jonas, para não ter que viver o vento. Ou você agora, entenda uma coisa, vá diante do objetivo, sabendo que você vai enfrentar tempestades. Eu não sei você, não sei como é que você entrou, não sei como é que você veio nesse lugar, mas o Deus que nós servimos está dizendo: ei, filho, filha, está se dando de surdo porque eu estou falando com você. Está se dando de cego por quê? Porque eu sou onipotente, onipresente, eu sei, eu estou vendo você. Até quando nós vamos viver como Jonas? Perdendo coisas de valores por falta de um posicionamento nosso. Perdendo valores por falta de um posicionamento. Perdendo situações por falta de um posicionamento. Assim como o pastor disse, Deus está te chamando, e já não é de hoje. Deus está te chamando, já não é de hoje. Sabe o que você tem que fazer? Ser como Jonas. Nínive, vão me arrebentar. No nosso pensamento é assim, mas no pensamento de Deus, vai ganhar toda a cidade. No nosso pensamento, vão acabar comigo. No pensamento de Deus, Ele vai restaurar cada vida. No nosso pensamento, eu vou morrer lá. No pensamento de Deus, será um grande homem, será uma grande mulher. Você está aí ou não? Você entendeu que você precisa voltar ao propósito? Porque todo propósito te leva a um objetivo. E todo objetivo te leva a um grande propósito. Essa igreja não veio para cá por algo. Deus trouxe esse lugar diante de um objetivo para ir aos propósitos, chamado você. Para fechar, Isaías, ou melhor, Provérbios, eu vou repetir. Você pode pôr na tela com carinho e gentileza. Provérbios 19, verso 21. Se puder. Se não, eu leio aqui. Mas antes disso, eu quero trazer Isaías 26, verso de número 3. Mas se você conseguir botar Provérbios 19, 21, eu lhe agradeço. Mas Isaías 26, verso 3, está dizendo: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. O Senhor guardará aquele cujo o propósito está firme.
porque em ti confia. No 1, no 2 e no 3 lá. Ó. No 1, no 2 e no 3. 1, 2. Você está aí ou não? Tudo que nós pensamos na nossa vida é que os planos são nossos. Tudo que nós pensamos que nós fazemos planos, mas muitos propósitos há no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Que conselho é esse? Eu digo para você: Tu és Senhor, guardarás em perfeita paz, cujo o propósito está firme, porque em ti confia. Depois que Jonas viu tudo acontecer, ele falou assim: não tem mais jeito, sou eu. Acabou o vento, acabou a tempestade. Tem um louvor que diz assim, ó: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia. Tu és fiel. Rabandocai, alabanda, alabassore, de banda, alabanda, alabacalabra, alabalabal. Tudo que Deus te chamou para fazer, amado de Deus, amada de Jesus, foi ser para cuidar, chamar vidas. Tudo que Deus te chamou é para ser um gerador de vidas, para curar e libertar como Jesus curou. E Deus está te chamando nessa noite para isso. Você sabe por causa de que Deus está te chamando? Você sabe por causa de que Deus te chamou? Porque você não chegou nesse lugar à toa. Você não chegou aqui à toa. Olha para o lado. Olha quantas cadeiras que precisam ser cheias por conta de você. Ainda que aqui não seja Nínive, mas seja Portugal, Deus te chamou para cá. Ainda que aqui possa ser uma cidade de Gadara, tire aqueles que estão possessos, aqueles que estão nos sepulcros, aqueles que estão aprisionados, para voltarem para a família. Que família é essa? A família de Cristo que você serve. Porque alguém está sempre precisando de uma palavra, meu irmão, para dizer a você o seguinte: olha só, eu confio em você, eu acredito em você. O que você precisa? Eu só preciso de um abraço, mas nada. Quantas pessoas precisam de um abraço, só que você nega isso? Quantas pessoas estão precisando de uma palavra amiga e você talvez não fala? Não tenha medo, porque só você vai gerar uma coisa nela: vida. Os inimigos possessos, os sepulcros que amarram, que aprisionam, as vestes, elas voltam para o lugar. E Jonas falou assim: eu não tenho jeito, o meu chamado é encarar. Eu vou para Nínive. Eu vou para Nínive. Aconteça o que acontecer, eu estarei lá. Aconteça o que acontecer, eu estarei lá. Porque às vezes, com medo ou não, você tem que ir. Com medo ou não, você tem que caminhar. Porque às vezes o medo nos limita. Só que a gente deixa sempre de entender que Jesus está sempre conosco. E Ele está chamando você. E eu posso falar, e não é de hoje, já tem 9 meses.
desde o dia que você entrou. É 9. 9 meses. 10 meses. Vai cumprir o propósito ou vai ficar sentado? Vai cumprir o propósito ou vai ficar sentado? Tem evangelistas aqui? Faz com a mão. Todos. Você é um evangelista de Cristo. Você é aquele que vai dizer assim: olha, enfermidade, saia agora. Depressão, saia agora. Inferno, acabou. Satanás, eu vou dizer para você uma coisa: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você está com propósito, você vai dizer diante do Satanás, vai dizer assim: olha só, o Deus que me confiou disse que eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade dele. O Deus que me confiou disse: eu vou viver. Você pode dizer comigo: eu vou viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então diga assim comigo: eu vou voltar ao propósito para viver o meu objetivo. Você pode aplaudir ao Senhor. Pastor, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho que me recebeu nesse lugar. Sou grato por conhecer. Ontem fiquei até tarde da noite e lá nos vídeos só vendo. Você pode aplaudir a Deus pela vida dele? E nunca esqueça de uma coisa: ele precisa ser coberto de oração por vocês. Eles precisam, os pastores daqui, precisam ser revestidos. Porque parece que não. Às vezes para nós também é um vento forte. É o vento forte, mas é forte. Mas às vezes nós só estamos estruturados porque tem pessoas que estão cobrindo nós. Nunca deixe de orar por ele e sempre confie, nem com a pastora. Nunca deixe de orar e sempre acredite que essa igreja ainda vai ser extensão por todo Portugal. Você pode aplaudir a Jesus? Deus te abençoe, meu amigo. Foi um prazer, hein?